O ministério de fitas é uma coisa mundial em todo lugar. Eu acho que é a maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha, e assim por diante, eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. E enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas e trazendo isso diante de centenas. E centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo. Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas e muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. Recebemos notícias deles através do correio. Muito bem, meus preciosos irmãos, isto aqui é o que eu creio, o ministério de fitas. Ministério de fitas, esse falado por Deus através de nosso profeta irmão William Marion Branham, que hoje esse ministério de fitas tem sido expandido através do mundo todo, através do ministério do seu filho, o irmão Joseph Branham, que tem um ministério, melhor dizendo, o único ministério por Deus, falado, autenticado, profetizado na mensagem através do profeta de Deus para esta era. Bom, estas coisas que vou lhes dizer neste vídeo é para aqueles que creem no profeta de Deus para esta era. Sabemos que há muitos que não creem, como os denominacionais, e outros que têm surgido até denegrindo a imagem do nosso profeta. Agora, eu diria para eles que vocês devem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porque este é o ministério de vocês. Este é o ministério de vocês. O ministério do irmão Branham não tem nada a ver com esse ministério de vocês, com nenhum outro ministério. O ministério de Deus na terra, ele tem a ver somente com a sua noiva, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer uma declaração neste vídeo muito importante sobre a minha pessoa. Eu digo neste momento sobre a minha pessoa que eu nunca fui pastor, não sou pastor e nunca fui pastor. Agora eu vou lhes dizer por quê. Mas antes eu quero contar uma história da conversão do meu pai a esta mensagem. Meu pai, o pastor Carmindo Lopes, que já partiu para o Senhor no ano de 2017, e ele chegou a dizer, contando o seu testemunho, ele veio abrir um trabalho na cidade de Goiânia, um trabalho denominacional, ele era um pastor denominacional. E acontece que ele, ao chegar em Goiânia, na década de 70, ele ouviu o programa de rádio na cidade, né, pelo então, eu vou dizer assim, seu Gonçalves, como ele gostava de ser chamado, né? Ouviu o programa de seu Gonçalves na rádio aqui de Goiânia, Rádio Jornal de Goiás, se não me engano, na época, uma coisa assim, ouviu pelo rádio. E o certo é que ele ficou assim, extasiado, e foi até lá à igreja, pegou o endereço, foi lá, assistiu o culto. No primeiro culto que ele assistiu, ele ao terminar o culto, ele foi até o escritório e deu seu testemunho dizendo assim: olha, diante de tudo que eu ouvi, eu não sou nem um crente, quanto mais um pastor. Que testemunho bonito, né? Testemunho bonito, testemunho assim, maravilhoso até então, na época, né? Ele disse assim: eu não sou nem um crente, quanto mais um pastor. Ele pegou a credencial de pastor dele, colocou na mesa e ele pegou e se assentou. Com o tempo ele foi levantado a ministro e foi para o Nordeste, trabalhou no Nordeste muito e muitos outros lugares.
e terminou a sua carreira no Evangelho, no ministério, né? Mas tudo isso foi muito bom. Eu também fui levantado, reconhecido como pastor nesse ministério de Goiânia. O mesmo que reconheceu o meu pai foi o mesmo que me reconheceu. Porém, hoje, eu digo assim, desde 2015, quando eu vi o irmão José Brana no site da Gravações A Voz de Deus, um vídeo dele lá em Macon, na Geórgia, ele disse assim: eu não estou aqui contra os ministros, contra os pastores. Eu estou aqui para incentivá-los a trazer o profeta de volta para o púlpito. Irmãos, aquilo deu um estalo em mim assim, no meu coração, e a partir daquele momento eu passei a ouvir o irmão Brana, os seus sermões, do início ao fim. Do início ao fim. Desde 2015. Eu fui vendo umas certas coisas erradas, e isso não foi ninguém me mostrando, não. Quem me mostrou foi a própria mensagem, foi o próprio irmão Brana, ouvindo a voz dele, porque há uma unção nessa voz que não há em nenhuma outra voz. Eu estou vendo ministros e ministros aí fazendo balbúrdias acerca desta mensagem, a ponto que o que eu tenho visto é que eles não têm unção para fazer estas letras da Bíblia Sagrada funcionar como o irmão Brana fazia. Porém, o ministério deles não vale nada para mim. Me desculpe de eu dizer isso, mas para mim, se estão contra o irmão Brana, são anticristo. Aí vocês falam muito irmão Brana, irmão Brana, irmão Brana. Porque o irmão Brana, ele apontou somente uma pessoa, Cristo. Cristo, ele nunca apontou para si mesmo. Se você for ver o ministério dele, ouça o irmão Brana, que você vai ver a diferença do ministério na unção da voz. E esses ministros não têm a unção de Deus na voz deles, como o irmão Brana tinha. Bem, meus amados, voltando lá ao que eu estava falando sobre ouvir o irmão Brana, a partir de 2015 comecei a ouvir, e o irmão Brana começou a mostrar as coisas erradas no ministério que eu estava em Goiânia. Começou a mostrar, isso foi o irmão Brana, não foi outra pessoa não. Foi o próprio irmão Brana, eu ouvindo as mensagens dele. É por isso que há um medo enorme nos ministros das pessoas ouvirem o irmão Brana, porque ouvindo o irmão Brana eles vão ver a diferença. Ouvindo o irmão Brana não é de uma forma aleatória, não, é se assentar, ouvi-lo tendo como um culto realmente, como uma adoração a Deus, de ouvir a Deus, você vai ver a diferença. E isso os ministros têm medo que o povo ouça ao irmão Brana, porque ouvindo ao profeta de Deus para esta era, os seus olhos serão abertos. Então, o que aconteceu? Os meus olhos foram abertos. Os meus olhos foram abertos. No princípio lá, eu quero abrir um parêntese aqui, no princípio de Adão e Eva, no Jardim do Éden, Deus disse para eles, do dia em que comerdes deste fruto, morrereis. Né? E a serpente foi... falou, não, é porque se vocês comerem, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Olha a pregação da serpente naquele tempo. E ela não estava pregando a mentira, ela os fez desobedecer, falando, não, vocês podem comer. Ao tempo que Deus disse para não comer, ela disse que podia comer. E comer do fruto trouxe entendimento, eles viram que eles estavam nus. Mas hoje a artimanha de Satanás é manter você cego. Não é mais abrir os seus olhos como no princípio lá, certo? No princípio a serpente queria abrir os olhos, mas agora a serpente quer cegar as pessoas, quer cegar o entendimento, quer cegar a visão espiritual. Hoje o trabalho dele é outro, é cegar. O trabalho de Satanás hoje é cegar. E com ministros ungidos com o próprio Espírito Santo, como o profeta de Deus para esta era diz na mensagem os ungidos dos últimos dias. Esses ungidos dos últimos dias, eles são perigosos.
trabalho deles é cegar as pessoas. Então, é o que Satanás está fazendo hoje, tentando cegar as pessoas. E o profeta veio para abrir os nossos olhos espirituais. E graças a Deus, os meus olhos espirituais, eles foram abertos. Eu não estou cego quanto à palavra de Deus, quanto aquilo, eu estou fechado com este ministério das fitas, que é uma coisa mundial, como nós ouvimos no princípio aí, o profeta falando da mensagem testemunho, parágrafo 19. Agora, meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Por quê? Não sou ministro, porque o profeta de Deus para esta era mostrou para mim que esse ministério qual eu estava, ele nunca foi de Deus. Deus nunca começou naquilo, Deus nunca fez parte daquilo. Talvez, eu sei que numa hora como essa eu vou arrumar muitos inimigos, muitas pessoas que estarão assim tristes comigo, mas é uma verdade. Examine as Escrituras. Examine a Bíblia, examine a mensagem. Um ministro, olha, que é divorciado, que é casado 2, 3 vezes, ele não pode ser um ministro, quanto mais impor as mãos sobre a cabeça de alguém, reconhecendo ele como ministro. Por isso que eu digo que eu, por imposição de mãos, eu não sou pastor, nunca fui pastor na vida por imposição de mãos. Aquilo ali foi apenas algo que aconteceu com o engano do homem. Lá no tempo, agosto de 2003, mais ou menos, que eu fui reconhecido, lá na cidade de Palmas, no encontro, no primeiro dia das reuniões internas, que cheguei, fui reconhecido. Agora, eu quero publicamente, tirar isso de mim. Eu não quero esta unção sobre mim, porque esta unção tem causado muitas coisas erradas. Eu, voltando lá ao que o meu pai disse, eu não sou nem um crente, quanto mais um pastor. Agora veja, meu pai disse isso ouvindo algo que é a sombra da sombra da sombra da sombra da sombra do frango que morreu de fome. Meu pai disse isso vendo a sombra da sombra da sombra do frango que morreu de fome. Agora, eu que tenho experimentado algo original, olha, meus amados, se esses ministros estivessem tocando as fitas, mas naquele tempo nós não tínhamos fitas e não sei o que, tem agora, mas se pelo menos tivesse pego os livros e só lido para o povo sem interpretar, seria uma grande coisa. Mas não, eles liam quando chegava a primeira, mas depois era pregações e mais pregações e mais pregações, e veja o que aconteceu. O que virou nesse Brasil e por que não dizer nesse mundo afora? Irmãos, e eu digo para vocês, tudo que eu aprendi, eu estou aprendendo. Para mim a mensagem é nova, é tudo novo. Tudo que eu aprendi, eu estou fazendo como o apóstolo Paulo chegou a dizer ao que ele aprendeu de Gamaliel. Eu tenho reputado como esterco. Então eu repudio essa unção sobre mim, que veio sobre mim, reconhecida por um ministro que não tem qualificação de ser ministro, que brincou com Deus, que bagunçou com as coisas de Deus. E veja o que virou. Ele chegava até a dizer assim, você sabe de quem eu estou falando e você vai se lembrar das palavras. Ele chegava a dizer assim, todos, acerca dos ministros, todos os ministros no Brasil, direto ou indiretamente, são meus filhos. Olha, eu fiz o meu DNA, sabe, espiritual, do sangue espiritual, vamos dizer assim. Eu puxei o DNA e vi que eu não sou filho desse ministério. Por isso que eu estou fazendo essa declaração hoje. Não sou pastor e nunca fui pastor. Isso foi um engano do homem acerca da minha pessoa, e Deus me tomou, Deus me abraçou, Deus me trouxe ao seu verdadeiro redil, que é o ministério das fitas. E com isso não é para nenhum pastor, ministro, parar de pregar. Você deve pregar, você deve continuar o seu ministério,
Você deve falar a favor ou contra o que você quiser, mas você tem que cumprir seu ministério, meu amigo. Agora, eu digo para você, o profeta, o irmão William Marion Branham, ele foi enviado para um povo seleto que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E esse povo é um povo que, eu digo para vocês, amados, é um povo que ama ouvir esta voz. Ela não vai ouvir nenhuma outra voz a não ser a voz de Deus através do profeta de Deus para William Marion Branham. E centenas de pessoas, como nós vimos no princípio, têm sido salvos, têm sido curados, têm sido libertados. Nós não precisamos de outra coisa a não ser ouvir esta voz. Agora, isto é uma escolha destas pessoas que têm procurado ouvir estas fitas. Agora, se você quer pregar a mensagem, quer pregar a Bíblia, continue, você tem que fazer o seu ministério. Você não é proibido de fazer isso. Mas nós, quando eu falo nós, aquelas pessoas que eu estou incluso nelas, que querem ouvir o irmão Branham, que querem ficar em suas casas ouvindo as fitas, deixe essas pessoas fazerem isto. Deixem elas cumprir o ministério delas também. Deixe eu cumprir o meu ministério. Olha, eu posso não ser pastor, mas uma coisa eu digo para vocês, eu tenho um alforje de pastor. E o alforje de pastor é esse tablet aqui, ó, a tablet Ágapo. É as mensagens do profeta de Deus para esta era, para ser entregue para o povo. Eu saí para um lugar aqui, tem numa mata aqui perto de Goiânia, e por isso que eu estou batendo a mão assim, os mosquitinhos, mas eu estou muito feliz em vos fazer essa declaração. Você não precisa de me chamar de pastor. Me chame de irmão. Se não quer me chamar de irmão, me chame de Boaz. Para mim, tanto faz como tanto fez. Mas há aquelas pessoas que têm aquele costume de falar pastor Boaz e não consegue mudar. Continue também. Eu tenho aqui o Ford de pastor. É a mensagem, é o tablet, é as fitas, é colocar as pessoas para ouvir o irmão Branham. Colocar as pessoas para ouvir o profeta de Deus para esta era, tira as pessoas de todo engano religioso, todo engano que a pessoa possa estar. Então, meus preciosos, eu digo uma coisa para vocês. Olha, se eu não sou pastor, imagina os outros. Tá? Se eu, mostrando isso para vocês, de acordo com a Bíblia e a mensagem, quem impôs as mãos sobre a minha cabeça não tem direito de ser ministro, não tem direito de ser pastor. E a gente vê aí outros pastores aí, divorciados, colocando a mão sobre outros. Não, um homem divorciado tem que descer do púlpito, esse sim, tem que descer. Sabe por quê? Porque isso não é para ele. Isso não é para ele, esse púlpito, essa questão de pregar, não é para ele. Melhor fora que ele colocasse as fitas do irmão Branham, seria muito melhor para ele. Eu diria até assim, me desculpem, eu tenho que mudar aqui por causa da posição do sol, mas eu até digo para vocês, esses ministros, eles teriam que analisar mais a mensagem e ver qual é o motivo e o objetivo deles estarem pregando isso. Será que não é para aumentar os seus rendimentos? Olha, eu sei de um caso aqui de 2 ministros que um foi dar o dízimo para o outro, sabe? Só que um estava vendendo uma caminhonete que foi doada para a igreja de Goiânia, e depois um outro pastor aqui perto comprou essa caminhonete, e um outro aqui de pertinho também queria comprar a caminhonete do outro, né? Vamos dizer, o pastor de Senador Canedo queria comprar a caminhonete do pastor de Anápolis. Aí o pastor de Anápolis tinha 5 mil de dízimo e fez uma proposta para ele. Isso foi o pastor do Canedo que me contou, né, na época. Aí o pastor de Anápolis falou assim, eu tenho aí um dízimo, aí 5 mil, eu estou vendendo a caminhonete, parece que era por 50 mil, uma coisa assim. Aí você faz o seguinte, você me dá 45 e aí os 5 mil de dízimo já fica comigo, que eu tenho
para poder entregar para você, né? Já fica comigo, aí nós faz negócio. Agora, veja bem, põe negócios na conta do dízimo, né? Aí você que é ovelha desses pastores, já que eles combinaram entre si e fizeram, é porque os membros também podem fazer, certamente, né? Vai lá, pega lá, você tem 10 contos para dar de dízimo, vai lá falar, eu tenho um cacho de banana aqui, vou dar esse cacho de banana no valor do meu dízimo, eu vou dar um objeto, vou dar uma panela velha, vou dar isso, vou dar aquilo, é porque pode fazer o que quer, né? Aí para você ver o que é o calibre desses ministros. Isso é uma vergonha dentro da mensagem. Me perdoe de eu dizer isso aí, mas é uma vergonha. E, amados, eu quero dizer algo para vocês. Olha, essa questão de todos são meus filhos, como dizia, todos são meus filhos, direto ou indiretamente. Olha, eu não sou não, viu? Eu não sou. Eu puxei o DNA, como eu já disse, e vi. Eu estou enquadrado nessa mensagem aqui, ó, no Ministério das Fitas. Daqui sim, eu sou filho do Rei, eu sou filho de Deus, eu sou filho desse ministério aqui, do Ministério das Fitas. Eu sou um tape boy, eu sou um que toca as fitas. Posso estar errado tanto que for na minha vida, mas espiritualmente nisso aqui é um tape boy, é um rapaz das fitas, tá? Um homem que toca as fitas. Eu tenho alforge de pastor. Isto aqui é alforge de pastor para cuidar das ovelhas do meu pai. Mas, preciosos, olha, você vê aí, o que são os filhos desse ministério? Esses pastores que aceitam ser filhos desse ministério, que não vão contra isso e repudiando esta unção da vida deles, você vê o que está virando aí? Olha, eu nunca vi um ministério para ir tão contra o do irmão Brana quanto a esse que eu vivia antes de ouvir as fitas. Depois que eu ouvi as fitas, irmãos, se tornou tudo novo para mim. Agora, para você entender uma coisa dessa, você precisa ouvir o irmão Brana. Não é o meu tanto falar. Você já reparou que de vez em quando eu posto um vídeo e as pessoas ficam falando para mim, posta vídeo, pastor, posta vídeo. Mas o que acontece? O nosso incentivo é as pessoas ouvirem o irmão Brana, porque ouvindo o irmão Brana, os seus olhos são abertos. E eu creio que todos que têm ouvido o irmão Brana não irão parar para ouvir essa balbúrdia que está acontecendo hoje em dia contra o profeta irmão Brana. E eu volto a dizer, vocês não parem, ministros, vocês continuem, porque esse é o ministério de vocês. Nós vamos continuar com as fitas, nós vamos continuar incentivando as pessoas a ouvirem ao profeta de Deus para esta era, porque é o único lugar, é o único meio, vamos dizer assim, o qual as pessoas podem ser verdadeiramente abençoadas, alimentadas espiritualmente, curadas por Deus até o rapto. Que Deus possa iluminar, abrir o seu entendimento acerca dessas coisas. E veja, o Ministério das Fitas nos une. Veja se todos os ministros estivessem colocando as fitas, não teria esse perigo, pastor nenhum precisava estar aí cercando o outro, não vai no ministro tal porque está errado, ministro tal está certo, ministro fulano está errado. Não, a pessoa ela prosseguiria com tanta segurança no seu coração, colocando as fitas para as pessoas, que ela não precisava de fazer essa advertência. No entanto, hoje, você encontra com um crente, a primeira coisa que ele te pergunta é de qual ministério você é. Não, se for do ministério tal, não, eu não falo com você. Você é um filho do diabo, você é isso, você é aquilo. Gente, para com isso. Isso é brincadeira. Eu não vou dizer nem coisa de criança, porque nenhuma criança faz uma coisa dessa. Eu não vou dizer nem que é uma palhaçada, porque nem palhaço faz uma coisa dessa. Palhaço faz o povo rir e alegrar.
Mas olha, é uma coisa que a gente não consegue conceber essa maneira mais que esse povo tenta fazer aí, colocando as pessoas numa escravidão espiritual, que tem que obedecer ministro tal, tem que ficar, olha a coisa, olha, eu vou começar a mostrar para você aqui sobre ministros que dizem assim, você, me desculpe, eu estou tentando me ajeitar aqui por causa da imagem, que eu quero que ela fique boa, tá? Eu não vou fazer cortes aqui, mas vamos continuar. Esta questão de você estar ouvindo as fitas, isso te tira de todo engano religioso, te tira de toda desordem espiritual, ministerial. E o que tem acontecido? Veja, só o que tem acontecido hoje em dia é só... Vamos dizer assim, caia na real no que eu estou dizendo. Olha quanta confusão. Irmãos não podem conversar, irmãos, porque todos creem na mensagem, mas fazem parte de ministérios distintos. O Ministério das Fitas acaba com isso. Acaba com tudo isso. O Ministério das Fitas, olha, o Ministério das Fitas coloca o pastor no lugar que ele deve estar como pastor. Coloca o evangelista no lugar como ele deve estar como evangelista. Coloca o profeta no lugar que ele deve estar como profeta. O apóstolo no lugar que ele deve estar como apóstolo. E assim por diante. O mestre no lugar que ele deve estar como mestre. Porque, veja bem, amados e preciosos, eu estou com tanta coisa para falar aqui para vocês, mas eu creio que eu vou fazer outros vídeos mais e colocando estas coisas para vocês. Mas veja bem, colocam eles no lugar que eles devem estar. Eu conheço um ministro que era mecânico. Sofria, levando a vidinha hoje. É um pastor pioneiro da mensagem, rico que dói. Não tô achando ruim dele estar rico, não. Mas se ele tivesse de mecânico, será que ele estaria como mecânico? Será que ele estaria um mecânico rico? Ou hoje em dia ele é um mecânico pastor rico, né? Mas só mecânico rico seria impossível. Mas um mecânico pastor rico, tudo bem. Outros que eram bancários, que a gente sabe, melhor fora se eles tivessem ficado lá trabalhando no banco. Lá tem muito dinheiro, mas não é deles, né? Essa mensagem deu muito dinheiro para esses pastores ricos, milionários hoje da mensagem. Você pega aí, vamos colocar aí uma igreja aí com... vamos fazer a conta aqui, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você pega uma igreja aí com 500 membros, 500 irmãos, e cada um deles, vamos jogar aí uma média de R$200 de dízimo, cada um, porque dá mais e pode dar menos um pouquinho, mas vamos jogar uma média aí de 500 membros, cada um dando o dízimo, fora a oferta, de R$200, seria R$100.000 por mês. Aí a mensagem, ele tem o abono da mensagem para dizer assim que o dízimo é do pastor. Você acha que um pastor desse aí, um mecânico que seja, ou um bancário, ou um lavrador lá da roça lá, jamais ele como bancário, como mecânico e como lavrador, ele iria ganhar R$100.000 por mês. Você acha que um pastor desse vai querer tocar fita pro povo? Mas não vai de jeito nenhum. É muito dinheiro, eles estão presos nas coisas desta terra. Eles não têm nada lá de cima para oferecer pro povo. E ficam aí, ó, o irmão Brana, na Gravações da Voz de Deus, se você quer o lencinho de oração, você tem lá. Você tem orado pelo irmão José Brana, pelo irmão Billy Paul, os mesmos que o irmão Brana fazia para enviar para as pessoas, e uma carta do irmão Brana dizendo como que as pessoas devem orar, usar aquele lencinho, e pessoas têm sido curadas com esse lencinho. E agora, o pastor, ele quer estar lá
Tem uns que tem até auxiliar, porque ele mesmo não pode ir, né? Põe o auxiliar para ir lá orar. Nessa hora a oração dos outros vale, né? Na hora de agarrar na foice mesmo, a oração dos outros vale. Da dele mesmo não, ele fica lá. Tá lá no sítio dele orando, encontrando com as né? Ó, e eu vou dizer uma coisa para você, tem coisas aí que estão dizendo aí que pessoas foram pagas para isso, pagas para aquilo. Eu vou dizer para você, o que eu vi lá na beira do Araguaia, o que eu vi foi real, foi com os meus próprios olhos. O apóstolo, né, do Brasil, o homem tal, grande fulano de tal, lá com a mulher do diácono. Eu, Boaz Lopes, os vi abraçados, beijando, certo? Agora, isso é coisa de se fazer? Isso é coisa de se fazer numa cabana secreta lá no mato? Ainda tinha um outro diácono com a mulher dele dando suporte. Eu ficava pensando, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa. E por incrível que pareça, o pastor que tomou o lugar dele em Goiânia sabia da situação que estava acontecendo, dando apoio a tudo isso, a essa coisa nojenta dentro do ministério. E as pessoas, olha, eu estou falando isso, estou dando minha cara a tapa uma hora dessa aí. E Deus é testemunha destas coisas que eu estou falando, que eu vi. E as pessoas, você, irmão, irmã, eu devo essa satisfação a vocês, irmãos de Goiânia. Sabe por quê? Porque eu me alimentei e alimentei minha família com o dízimo de vocês aí. Então eu devo essa satisfação para vocês. Não existe, eu falo isso com toda segurança, você pode ir para qualquer outro ministério. E é porque pastor fulano, pastor ciclano tomou uma decisão, você pode ir, é filho dele. É pior ainda, é pior do que ele. Agora eu falo uma coisa para você, tome uma decisão, ouça a voz de Deus para esses dias, que é a voz do irmão Brano, ouça as fitas do profeta de Deus para esta era, se não haverá uma mudança, se Deus não vai realmente mostrar para você, meu irmão, é mostrar para você todas essas coisas que eu estou te falando. Deus vai te mostrar, Deus não vai deixar você cego quanto a isso não, Ele vai mostrar realmente para você, Ele vai mostrar, Deus vai te mostrar. Você pode ter certeza disso, que Deus vai te mostrar a verdade, Deus vai te mostrar os fatos, Deus vai mostrar para você onde está o erro nesse ministério. Não é eu, nem A, nem B, nem C, não. É você ouvindo esta voz ungida, é você ouvindo a mensagem do irmão Brana desde o início até o fim, desde o boa noite até o Deus abençoe e vão com Deus. Você vai ver os discernimentos, você vai ver as curas, você pode ser curado através disso também. Olha, que Deus te abençoe ricamente. Eu quero, num próximo vídeo, eu já vou até dizer para vocês aqui, a interpretação que colocaram na mensagem do irmão Brana, dizendo que o profeta disse que o pastor é o marido espiritual da igreja, e aí escravizam as pessoas debaixo de seus ditames, debaixo de suas ordens. São ministros maus, malvados, são ministros anticristo. Eu falo isso com toda a segurança no meu coração. O próximo vídeo que vamos fazer vai ser falando sobre essa questão de pastor ser o marido espiritual da igreja. Não, marido espiritual da noiva da igreja do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o marido espiritual da igreja. Não é um homem aí pecaminoso, cheio de pecado, cheio de imundícias do mundo. Olha, e eu quero dizer para você, se você tem um pastor divorciado, chegue nele e diga, desça do púlpito, pastor, porque esse aí não é o seu lugar. Faça isso, meu irmão, minha irmã, para o seu próprio bem. Minha irmã não, mas deixe seu marido fazer isso, tá? Porque isso não é para você não, tá? Vamos falar sobre casais. Olha, deixa.
Próximo vídeo estaremos aí em breve. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. E eu digo para você, indique este vídeo, espalhe esse vídeo. Não é para engrandecer o homem, não. Porque se eu quisesse, eu estaria aí com um monte de gente aí e dizendo que Deus é misericordioso, que Deus faz o que Ele quer, o que Ele quer, mas não é assim não, tá? Eu achei o meu lugar na mensagem do profeta de Deus. Sou apenas um tape boy. Eu sou apenas um dos rapazes que tocam fitas, tá bom? Eu estou contente nisso, tenho o meu trabalho secular, Deus tem me abençoado e vamos tocar as fitas. Ouça o profeta de Deus para esta era, nosso amado irmão William Marion Branham. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Lembre-se, não sou pastor e nunca fui pastor. Um abraço a todos.